Continuando, a gente agora vai para o versículo 9 de Provérbios 25. Diz assim o texto: trata o teu pleito com o teu próximo, mas não descubras o segredo de outrem. Então vamos lá. Esse provérbio está falando como resolver um conflito de maneira discreta, com tranquilidade, resolver sem ampliar o problema, porque tem gente que funciona assim. Quando você vê fogo, irmão Juvenal, você joga o que para apagar o fogo? Água, né? Mas se eu chegar com um balde de gasolina e lhe dar para apagar o fogo, tome, apague o fogo, o que é que vai acontecer? Vai ampliar mais o fogo. Então tem gente que vai apagar o fogo com gasolina. Certo? Eu vou apagar o fogo, aí joga gasolina. Aí você pode jogar areia, você pode jogar água. Tem gente que até já inventou a história da Coca-Cola, né, quente, né, e com muita pressão, com gás, aí como ela consome muito oxigênio do fogo, o fogo precisa de oxigênio, né, para poder ele existir, né. Como ela consome o fogo, eu já vi na internet o pessoal apagando com Coca-Cola. Né, por causa da pressão que é muito grande, o gás carbônico consome o oxigênio naquela área do fogo, aí apaga o fogo. Então você não pode apagar o fogo com gasolina, pode, irmão Juvenal? Não pode apagar o fogo com algo que amplie o fogo. Se o problema é por conta de uma palavra que você diz, aí você vai chegar com a palavra que vai aumentar mais a temperatura, a fervura. Quando a gente está com a panela no fogo, que está fervendo muito, o que é que a gente faz? Aumenta mais o fogo ou diminui o fogo? Diminui o fogo ou joga água na fervura que a gente fala, né? Para diminuir temperatura. Então, nós devemos ter esse cuidado. Nós devemos tratar o conflito, no caso, a pessoa que está envolvida no conflito, com respeito, com discrição, com confidencialidade. E, infelizmente, acontece o contrário nas igrejas. O pessoal dama-se a falar dos outros. Termina a sessão da igreja, o pessoal tome a falar do que aconteceu na sessão da igreja. Se houve um problema na igreja, fala no meio da rua. Ou seja, a pessoa não é confiável. A pessoa não é confiável. A pessoa tem que guardar o segredo do que viu, do que ouviu e guardar. Sabe por quê? Porque quando você fala, você está apagando o fogo com gasolina, você está amplificando o problema. Então, as pessoas sabendo disso vão estar atacando as outras. Qual é a ideia aqui? Primeiro, tratar o problema com a pessoa. Se meu problema é com a irmã Solange, eu vou tratar meu problema com a irmã Solange com o irmão Juvenal? Não. Eu vou chegar para o irmão Juvenal da irmã Solange. Olha, irmão Juvenal, é só um exemplo, irmão. Olha, irmão Juvenal, a irmã Solange não presta, não. Mas fala de todo mundo, inclusive da gente. O que foi que aconteceu? Ela falou isso. Eu estou resolvendo o problema. Não, eu estou amplificando o problema. E se apagar o fogo com gasolina, entendeu, irmão Juvenal? Quando eu quero apagar o fogo com água, eu vou direto para a irmã Solange, falo com ela. Entendeu? E aí, conversando com ela, a gente vai chegando a um denominador comum. E se apagar o fogo com água? Certo? Então, se a pessoa tem uma causa, uma reclamação, um desentendimento, tem que resolver direto com a pessoa. De forma respeitosa, conversando, para não haver desentendimento e ampliar o problema. Quando você desrespeita o outro, você machuca o outro, chateia o outro. E às vezes a pessoa quer dialogar, mas a pessoa se irrita, porque cansa de você tentar tratar bem, a pessoa trata mal. Trata bem, a pessoa trata mal. E tem hora que você diz, olha, eu não vou mais me lidar com essa pessoa. Só tratar mal. E o que fazer nesse momento é tentar dialogar, tentar a reconciliação, buscar a paz, né? Sem exposição pública do problema. A mesma coisa é o contrário. O irmão Juvenal está ali fazendo as coisas erradas, eu chego para a irmã Solange, porque viu o que o irmão Juvenal faz. O irmão Juvenal é isso, aquilo, aquilo. Ainda para gravar mal o problema, eu ainda digo, ele fala até de você, irmã Solange. Então, eu estou fazendo o quê?
problema. E tem tanta gente para fazer isso. Existe tanta gente para fazer isso, né, irmão João? Né, irmã Solange? Né, irmã João? Tanta gente para fazer isso. Tem muita gente que faz isso. Ele é mestre nisso. Por quê? Porque desde o Éden o ser humano se desvirtuou. Escolheu viver a sua própria verdade e às vezes ele não está vivendo a verdade, está vivendo a mentira. Outra coisa, não descubra o segredo do outro. Ou seja, quando você tem um problema, não vá levar segredo ou informação confidencial de outra pessoa. Por exemplo, aí eu vou conversar com a irmã Solange. A irmã Juvenal diz, olha, pastor, a irmã Solange tem isso. Ela é assim. Aí eu estou passando com ela, e daqui a pouco ela começa... Aí eu digo assim, bem que o irmão Juvenal disse, que você é isso. Entendeu? E tem gente que faz isso. E aí começa, o problema que era só meu e dela, agora envolve uma terceira pessoa. E a terceira pessoa que foi dar uma sugestão, dizer, olha, tenha sabedoria, tenha calma, e pronto, está envolvida no problema. Isso já aconteceu comigo e deve ter acontecido com muita gente. Você vai dar uma orientação, olha, não faça assim, faça desse jeito. Ah, bem que Marco falava isso, bem que Marco disse isso. E a pessoa não está com essa intenção de querer atacar a outra, está apenas orientando ela, olha, quando ela ficar nervosa, tenha calma. Quando ela começar a xingar, você mantenha calma, porque ele é assim. Quando ela não tem argumento, começa a xingar. Entenderam? Então tem que ter calma. Então, não vai expor essa situação para as pessoas. Então, isso aí é um alerta contra o uso desonesto, muitas vezes até vingativo. Né? Aí eu não gosto do irmão Juvenal e vou ouvir a opinião dele a respeito da irmã Solange. Ah, é? Aí ele pega, faz o quê? Ao invés dele buscar resolver o problema, aí ele vai por vingança, entendeu, irmão Solange? Entendeu, irmã Clarice? Está entendendo, irmão Juvenal? Está entendendo, irmão João? Por vingança, aí vai e diz, ah, bem que o irmão Juvenal disse isso. E agrava o problema, não resolve o problema. Então, essas informações vão ferir as pessoas, vão causar mais danos e vão trazer a perda da confiança. Então, a gente, na vida prática da gente, a gente tem que saber resolver o conflito sem expor segredo dos outros como arma de ataque ou arma de defesa. Nós, quando fazemos isso, a gente vai destruir relacionamento, a gente vai afetar a reputação do outro, a gente afeta a confiança da outra pessoa. E o que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que buscar o quê? Sempre reconciliar. Sempre reconciliar. Buscar reconciliar. Eu sempre digo nas minhas palestras que a disciplina na igreja não é para exclusão, é para reconciliação. Então vejam só. Nós temos que valorizar, segundo esse provérbio, o respeito ao outro e resolver de forma bastante tranquila, pacífica e discreta um conflito, protegendo as pessoas. A gente não resolve o conflito ampliando o problema. Não resolve. A gente tem que ser muito comedido naquilo que diz. E a nossa maior arma é agir com honestidade com quem está tendo um conflito.